officials on a vast scale. Documented right violations in Brazil include the political abuse of legal procedures to persecute political opposition, A perseguição de oposição política, incluindo prender figuras da oposição, violações de liberdade de expressão, incluindo a perseguição de jornalistas, silenciar a mídia da oposição, banir indivíduos das redes sociais com censura enquanto se alega lutar contra a desinformação e muitas violações do Estado de Direito. O governo do Brasil perseguiu jornalistas brasileiros e opositores políticos nos Estados Unidos também, e usou avisos vermelhos da Interpol, intimidação social, ameaças de extradição e, segundo uma vítima credível de opressão internacional, buscou usar o FBI como um garoto de recado. Eu gostaria de dizer que legislação que eu já apresentei sobre crime transnacional em breve será apreciada pelo comitê e eu endosso. E essa legislação é projetada para parar governos, incluindo China e outras ditaduras, de intimidar pessoas aqui nos Estados Unidos de uma forma tão crassa que é o que eles fazem. Perdão. Em dezembro de 2022, Mary O'Grady, que escreve uma coluna semanal sobre a América Latina no Wall Street Journal, escreveu que a repressão é pedida não pelo executivo, mas pelo judiciário. Uma ameaça maior, ela aponta, já que a Suprema Corte de 11 membros está além da sua autoridade e abusando do Estado de Direito para motivos políticos sem consequências. Quando a Suprema Corte se torna um aliado de políticos corruptos, a democracia está em perigo. Ela continua, o Brasil chegou em tal momento. A Corte censurou discursos políticos de líderes empresariais, oficiais eleitos do Congresso, congressistas e plataformas de entretenimento e notícias da direita. Isso foi feito com a ajuda do Conselho Especial do Tribunal Eleitoral para combater a desinformação, que age como um Ministério da Verdade. De fato, a repressão é principalmente contra um homem, é feita por um homem, o ministro da Suprema Corte brasileiro, Alexandre de Moraes. No final de janeiro de 2023, o New York Times noticiou, aspas, isso é do New York Times, ele usa uma interpretação vaga dos poderes da Corte e buscou investigar e perseguir, bem como silenciar nas redes sociais qualquer um que ele considere uma ameaça às instituições do Brasil. Ele prendeu pessoas sem julgamento por postar ameaças nas redes sociais, ajudou a sentenciar um congressista empossado a cerca de 9 anos de cadeia, ordenou operações policiais contra empresários com poucas evidências e unilateralmente barrou uma quantidade substancial de posts nas redes sociais. Isso vem do artigo do New York Times. Desde janeiro de 2023, os abusos cresceram e se espalharam, e em ondas cada vez maiores de perseguição, e quase todas as grandes mídias ignoraram essa história. Isso tem que mudar. E isso é o que, com essa audiência, esperançosamente seja um pivô. E com esse comitê poderemos fazer isso. E eu tenho leis nas quais estou trabalhando agora. Uma lei pela democracia, já houve muitas antes no passado, a da Bielorrússia de 2004 e muitas outras. Essa será focada em direitos humanos e democracia no Brasil, essa próxima lei. Grandes grupos de direitos humanos disseram pouco. Outros vieram e cederam uma quantidade muito grande de dados sobre a expansão de graves violações de direitos humanos no Brasil, cancelamento de redes sociais, perseguição política, prisão de oposição, muitas alegações, censura, novamente dizendo, lutar contra a desinformação. Nós vamos ouvir de algumas dessas pessoas hoje. O depoimento de Michael Shellenberger é mais e mais fascinante, porque há pouco tempo ele tinha interesse pelo Lula. Ele entrevistou o Lula em 1994 e perguntou a Lula se o seu socialismo levaria censura. Ele disse enfaticamente, o Lula, não, o povo brasileiro adora a liberdade demais. Assim como eu, disse Lula. O Shellenberger agora é um jornalista investigativo renomado, ele documenta
esforços sistemáticos do ministro da Suprema Corte brasileiro para punir e censurar inimigos, para também perseguir qualquer um que discuta e expõe o que ele está fazendo e fala do medo que ele inspirou, o Moraes. Nós também ouviremos o depoimento pessoal de Paulo Figueiredo. O Paulo é um jornalista proeminente brasileiro que mora em Miami. Ele opôs... Ele questionou o governo brasileiro, o bloqueou de todas as redes sociais, incluindo o YouTube e o Twitter, congelou seus ativos, seu dinheiro, e lhe deu multas, levando Paulo ao Rumble. O governo eventualmente forçou o fechamento do Rumble no Brasil e seguiu para medidas adicionais de intimidação. O Paulo é parte de uma longa lista de outros jornalistas que sofreram coisas semelhantes. E eu sempre acredito que jornalistas são os canários na mina de carvão. Quando eles começam a cantar, nós precisamos ouvir. Eles denunciam. Então, obrigado, Paulo, pela sua coragem e sua força pelo direito à liberdade de expressão. Paulo e outros brasileiros lutando por direitos humanos encontraram seu maior aliado, talvez, em Elon Musk. E em 6 e 7 de abril, em uma série de tweets e retweets que foram ouvidos no mundo todo, Musk, dono, falou sobre expôs o regime de censura e tentativas de impedir ele de falar sobre ordens de censura e as ameaças à companhia que ele estava recebendo. O Musk anunciou isso, e isso é ele falando, aspas, essa censura agressiva parece violar a lei brasileira e a vontade do povo do Brasil. Musk anunciou que ele iria desafiar as ordens judiciais e disse que o X iria publicar tudo o que tinha sido exigido pelo Alexandre e ia explicar como esses pedidos violam a lei brasileira. Ele falou que Moraes repetidamente traiu a Constituição e o povo brasileiro. Ele disse, confirmando tudo que Paulo e Michael Schellenberger haviam dito sobre o Brasil. De Moraes adicionou Musk à sua investigação de fake news e abriu um inquérito a Musk pelo que ele disse, aspas, usurpação de justiça. Censura, supressão à liberdade de expressão, esses estão se tornando algumas violações de direitos humanos das mais importantes da nossa época, porque sem liberdade de expressão, nós não poderemos nos defender contra qualquer outra violação de direitos humanos. Em 2006, eu liderei mais do que 5.000 audiências de direitos humanos na minha carreira, como um membro do Congresso. Uma delas, e uma das mais importantes, foi em 2006. E essa aqui está junto também como uma das mais importantes. Eu fui presidente de uma audiência histórica sobre a cumplicidade do Yahoo, da Microsoft, da Cisco e do Google quanto ao regime chinês de internet, de censura na internet. 5 ou 4 ou 5 daquelas companhias, das pessoas daquelas companhias sentaram onde vocês estão e eu perguntei para eles perguntas duras sobre como estavam ajudando o regime chinês a perseguir pessoas por questões de direitos humanos. Eles disseram, estamos seguindo ordens. Se os comunistas chineses pedem informação, o que eles fazem? Eles entregam, incluindo informações pessoais que levariam a mais prisões. O Yahoo tinha um cara chamado Chertel, que falou como eles receberam ordens, você não pode falar sobre a Praça da Paz Celestial. Um cara foi para Nova York e falava sobre aquilo, ele ganhou 10 anos de prisão. E o Yahoo deu aos chineses a informação usada para persegui-lo numa corte comprada chinesa. Então, liberdade de expressão é fundamental. E, novamente, isso me lembra daquela audiência. Agora temos Lula, que é um socialista, que não está seguindo o Estado de Direito, que está fazendo exatamente o que o Partido Comunista Chinês fez. Em anos recentes, nós tivemos onda após onda de revelações sobre as atividades do nosso próprio governo, fazendo com que companhias censurassem e manipulassem informação. Muitos oficiais eleitos e organizações de mídia abertamente apoiaram pedidos por censura. Nós precisamos de mais liberdade, não menos. Mais liberdade, não menos. Eu estava falando com o Chris mais cedo e isso foi o que ele falou. Mais liberdade, deixem as pessoas falarem. Nós ouviremos hoje de 4 depoentes que têm uma galáxia de informações
de censura com motivação política e perseguição no Brasil. Nós também traremos perguntas ao governo Biden sobre suas interações com o governo do Brasil e as questões que estamos levantando nessa audiência hoje. Como eu disse mais cedo, estou trabalhando em projetos de lei, uma lei para a liberdade do Brasil, que exigirá mais engajamento com o Brasil do lado da liberdade e dos direitos humanos. A Mary do Wall Street Journal disse também, quando ela disse, Brasil, a realidade terrível é que a democracia está morrendo à luz do dia. Novamente, quero agradecer aos muitos brasileiros que estão aqui, que fizeram a viagem. Quero agradecer meu amigo acolhido e meu amigo e colega McCall. Obrigado, presidente. E bem-vindos a todos que estão participando hoje. Com todo respeito, todos envolvidos nessa audiência, eu gostaria de dizer de largada que isso não é uma audiência sobre o Brasil que acredito que deveríamos ter. A audiência que acredito que deveríamos ter é uma focada no aniversário de 200 anos desse ano da relação bilateral entre os Estados Unidos e o Brasil, as duas maiores democracias no hemisfério ocidental. A audiência que eu acredito que nós deveríamos estar tendo é uma focada nas muitas áreas de cooperação entre nossos dois países, em trabalho, clima e proteger a Amazônia, combater a fome, a pobreza e expandir o desenvolvimento, o crescimento econômico sustentável, a estabilidade, a segurança e a paz por todo o hemisfério. Acima de tudo, nós deveríamos estar trabalhando para avançar nossa parceria crítica com o Brasil em um espírito de respeito mútuo. Infelizmente, o quadro dessa audiência, que eu acredito que dá um quadro distorcido da democracia brasileira, dá uma plataforma para quem quer minar ela, faz o oposto disso. Ao invés de fortalecer a nossa relação, uma audiência como essa só serve para minar essa relação. O Brasil é uma democracia vibrante e forte, com uma sociedade civil robusta e mídia robusta. Uma variedade de partidos políticos representando um grande espectro político. E um sistema eleitoral que é considerado amplamente um dos mais seguros e rápidos no mundo. Como todas as democracias, incluindo bem aqui nos Estados Unidos, há debates saudáveis a serem tidos a respeito de aspectos das instituições do país, mas eu gostaria de ser clara. Políticas internas e debates sobre questões constitucionais e legais deveriam ser decididas pelo povo brasileiro, seus representantes eleitos e o judiciário brasileiro. Os Estados Unidos, o Congresso dos Estados Unidos não é o fórum para isso. Nós podemos e devemos continuar a encontrar áreas de cooperação e avanço mútuo, mas nós não deveríamos e não podemos agir como se de alguma forma tivéssemos autoridade para pesar em questões internas das instituições brasileiras. As democracias são diferentes, cada uma é informada por sua própria história. A Constituição de 1988 do Brasil, que foi moldada por uma ditadura militar que usurpou o poder através de um golpe militar e brutalmente governou o país entre 1964 e 1985, muitas pessoas que viveram por esses anos ainda lembram das matanças e desaparecimentos extrajudiciais e da tortura. A democracia do Brasil respondeu ao providenciar as cortes com um mandato para proteger a sua democracia ganha a duras penas e prevenir o autoritarismo de crescer novamente. O que nós ouviremos hoje de alguns depoentes é uma tentativa de minar o processo judicial brasileiro. O ex-presidente Bolsonaro, a sua conduta no cargo, seus elogios aos militares, seus pedidos à violência contra oponentes políticos, sua recusa de reconhecer sua derrota de 2022, sua tentativa de fazer um golpe e sua incitação dos ataques do 8 de janeiro levou a leis que servem para regular o poder executivo que resultou do golpe de 64. Agências policiais brasileiras e o judiciário se recusaram a ficar paradas em resposta à mais séria ameaça à democracia do Brasil desde a ditadura militar. Eles responderam de forma robusta, de acordo com sua Constituição e seu sistema legal. E, de novo,
O Brasil, assim como a França, a Alemanha e outros países europeus ocidentais, cujas credenciais democráticas não seriam questionadas por ninguém nesse quarto, tem um conceito diferente de liberdade de expressão do que nós temos aqui nos Estados Unidos. A abordagem do Brasil à liberdade de expressão inclui restrições informadas por sua história recente. O tema da audiência de hoje é Brasil, uma crise da democracia, liberdade e Estado de Direito. Senhor presidente, respeitosamente, onde está a audiência sobre a democracia do Brasil quando vimos os esforços do presidente Bolsonaro para fomentar o golpe militar? Onde estava a audiência depois de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro liderarem uma tentativa coordenada de subjugar a democracia do país no 8 de janeiro de 2023. Isso nos leva ao 8 de janeiro e aos paralelos entre o 6 de janeiro de 2021 e o 8 de janeiro de 2023. De forma simples, o ataque de 8 de janeiro, conduzido do jeito que foi claramente inspirado pelo ataque de 6 de janeiro. Acredito que precisamos de mais investigação das conexões entre os dois eventos e o papel de indivíduos nos Estados Unidos que podem ter desempenhado um papel nesse golpe, nessa tentativa de golpe, incluindo figuras públicas de extrema-direita que utilizaram suas plataformas para, no mínimo, expressar apoio por um golpe. Isso é outra pergunta essencial que eu gostaria de ver nessa audiência. Como, precisamente, negacionistas da eleição de 2020 e pessoas do ataque do 6 de janeiro de 2021 influenciaram as tentativas de rejeitar a eleição de 2022 no Brasil e de tentar um golpe no 8 de janeiro. E como membros do Congresso, nos dois países, podem trabalhar juntos para fortalecer nossas democracias diante dessas ameaças. Eu tenho aqui comigo hoje uma cópia do relatório que foi publicado pelo Comitê do 8 de Janeiro do Brasil. Ele contém descobertas críticas. Presidente, eu estou levando partes do relatório para o registro do Congresso e também estou pedindo ao meu colega Jim McGovern, o que postergou a audiência. Acontece que essa audiência pontua o aniversário de 60 anos do golpe de 64 que levou à ditadura militar do Brasil. Parte da democracia significa ser honesto a respeito dos pontos aonde temos falhas, quanto aos ideais que proclamamos. O governo dos Estados Unidos e o seu envolvimento e apoio pelo golpe de 64 foi um desses momentos na nossa história. Nessa audiência, nós devemos ter ciência da história entre os nossos países. Devemos abordar nossa relação vital com o Brasil como um parceiro de igualdade, não um parceiro, ou não uma relação onde os Estados Unidos busca ditar eventos ou interferir com a democracia brasileira. Que nós possamos aprender das consequências de ações passadas e lembrar do papel dos Estados Unidos, que o papel dos Estados Unidos não deveria ser interferir em procedimentos judiciais internos, ou pior, desestabilizar líderes democraticamente eleitos que discordam com aspectos da política americana. Mas, ao invés, deveria ser de construir alianças duráveis pelo mundo, entendendo que nós teremos diferenças, mesmo com parceiros próximos e aliados. As eleições de 2022 no Brasil foram livres e limpas. O governo dos Estados Unidos, junto à comunidade internacional, reconheceu os resultados imediatamente. Em resposta às tentativas de subjugar as eleições, as instituições do Brasil prevaleceram. A democracia prevaleceu. O povo brasileiro prevaleceu. Essa é a visão que eu pretendo defender na audiência de hoje e depois dela. Obrigado, presidente. Obrigado. E vou apresentar nossos depoentes. Primeiro, quando os republicanos não estavam no controle da Câmara, os democratas estavam no controle da Câmara. Se essas audiências aí devessem ser feitas pelos democratas, elas deveriam ser feitas. E também gostaria de deixar isso registrado. Acredito firmemente que amigos podem se opor a abusos. Temos uma obrigação moral
que não é tão fácil de satisfazer. Quando nós vemos violações de direitos humanos acontecendo, quando elas são subnoticiadas em alguns aspectos para o comitê, elas precisam ser expostas. E essa violação da liberdade de expressão é muito profunda e está piorando, e acho que nós temos uma obrigação moral. Também vou dizer, eu estive envolvido no esforço para trazer o filho de David para o Brasil quando Lula foi presidente. Nós tentamos muito ter audiências, tentamos muito, e em completa violação da Convenção de Haga, Lula e seu governo se recusaram a estar de acordo com essa série de princípios internacionais das Nações Unidas. Eles eram parte dessa Convenção de Haga, como é o Brasil. E houve a ameaça de tirar preferências para o Brasil para que o governo deixasse esse garoto depor. Então aprendi do jeito difícil, fui ao Brasil 2 vezes naquela época e, novamente, Lula não ajudou em nada, ele estava do outro lado daquela situação. E isso é um problema de direitos humanos do mais alto nível. Então, agora estamos falando de liberdade de expressão e estamos falando a respeito disso bem agora ser violado. Acredito com impunidade. Nós precisamos falar, precisamos dizer, porque amigos devem combater violações de direitos humanos. Gostaria de apresentar o Sr. Chris Pavlovski, que é o CEO do Rumble. Já 3 vezes teve êxito como empresário. Em 2011, e houve negócios com mais de 150 empregados na Europa. Seus negócios já foram considerados os melhores do mundo na Macedônia. Seus prêmios incluem o Prêmio Macedônia 2025 e com programa de educação. Michael Schellenberger é fundador e presidente do Congresso Ambiental e CER Chair of Politics, Censura, na Universidade de Austin. Ele também é um jornalista investigativo que já trouxe grandes histórias sobre crime, desflorestamento na Amazônia, mudança climática, ansiedade climática, o papel de governos a integrar revoluções e os Twitter Files. Ele já depôs no Congresso muitas audiências, incluindo em anos recentes sobre IA, censura, Big Tech e no complexo industrial da censura. O Paulo Figueiredo é um jornalista investigativo. Como jornalista, Paulo foi uma das figuras mais conhecidas no jornalismo brasileiro. Ele apareceu no show da Jovem Pan, onde era líder de audiência, várias restrições no seu YouTube, nas suas redes sociais, onde ele tem milhões de seguidores. Ele atualmente apresenta seu próprio programa, que lidera a audiência no seu horário na internet. Em 2022, a Suprema Corte do Brasil bloqueou todas as suas redes sociais no Brasil, congelou todos os seus bens financeiros e cancelou seu passaporte, sem qualquer comunicação formal ou acusação formal. O Fábio de Sá da Silva é um professor adjunto na Oklahoma, de Estudos do Brasil, na Universidade de Oklahoma, e ele é um fellow do Law School Center da profissão legal no Brasil. Ele já esteve no Ministério da Justiça no Brasil e já foi consultor para a Unesco e outros órgãos internacionais. Fábio é o autor de estudos de alto impacto sobre direito. Ele frequentemente é procurado pela mídia para comentar sobre assuntos do Brasil. O Chris, por favor. Presidente Smith, membro Wild e congressistas, obrigado pela oportunidade de estar diante de vocês hoje para discutir a importância de proteger a liberdade de expressão. Meu nome é Chris Pavlovski. Eu sou do Canadá e sou o presidente e CEO do Rumble. Quando eu criei o Rumble em 2013, plataformas haviam se tornado
plataformas com grandes plataformas, o Rumble dava uma plataforma alternativa para criadores expressarem suas opiniões, terem a própria narrativa, construir comunidades e maximizar sua renda. A nossa companhia foi criada com a ambição de proteger uma internet livre e aberta, como acreditamos que todos se beneficiam quando há um mercado de ideias diverso e diálogo. No final de 2020 e em 2021, percebemos o poder da nossa missão, com milhões de usuários indo para a nova plataforma, com quase nenhum marketing. Alguns dos principais criadores do Rumble, incluindo o ex-congressista Deb Nunes, o Dan Bongino, o Glenn Greenwald e o ex-candidato presidencial democrata Tulsi Gabbard, também entraram na plataforma nessa época. Como resultado, o Rumble viu seus usuários mensais aumentarem dramaticamente de 1,6 milhões no terceiro trimestre de 2020 para 36 milhões no terceiro trimestre de 2021. Em outras palavras, nós vimos 2,5 vezes o crescimento em um ano de calendário. Em setembro de 2022, o Rumble, com sucesso, abriu capital, relocando nossa sede para os Estados Unidos e operando no Nasdaq com o símbolo RAM. Nós expandimos nosso conteúdo de vídeo em vídeos verticais, em novos setores, videogame, esportes. Além da plataforma de compartilhamento de vídeo, o Rumble agora oferece o centro de anúncios do Rumble, o estúdio Rumble para live stream e a nuvem Rumble. A liberdade de expressão e a liberdade são o fundamento de uma sociedade democrática. Eu sei que isso não é estranho para os membros desse subcomitê, que já viram esses direitos sendo suprimidos por governos radicais no mundo todo e inigualdades aqui nos Estados Unidos. A liberdade de expressão é tão importante que não só ela é protegida pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, mas também está na Declaração de Direitos Universais das Nações Unidas. Sem essas liberdades, talvez nunca tivéssemos aprendido a história de Frederick Douglass durante o período abolicionista na década de 1830, ou visto o movimento de direitos civis da década de 60, o movimento das mulheres da década de 70, ou a Primavera Árabe da década de 2010. É extremamente preocupante para mim que em 2024 eu tenho que vir na frente do Congresso americano para depor que esses direitos fundamentais estão sob ameaça. Por anos, nós vimos plataformas darem shadow ban em ideias com as quais não concordavam, em uma supressão sutil de opiniões e ideias que não estavam na norma, como era dita por alguns. Hoje, a censura que vemos é muito mais perversa. Governos estão agindo de forma que só imaginávamos há 50 ou 60 anos atrás, abertamente pedindo que plataformas censurem e derrubem conteúdo que não é favorável. Eles estão de volta nos negócios, de achar que sabem o que é melhor, de ditar e controlar conversas e suprimir direitos humanos. Isso não são medos teóricos. Essas coisas estão acontecendo e eu sei disso pessoalmente como CEO de uma plataforma que recebe exigências de governos no mundo todo. Uma das primeiras instâncias que já experimentamos veio da China comunista. Governos comunistas frequentemente reprimem uma série de liberdades, incluindo a de expressão. No entanto, nós ficamos surpresos em 2022, quando recebemos pedidos do governo francês para bloquear certas fontes de notícias. As pessoas certamente possam questionar a credibilidade de notícias, mas não devia ser o trabalho de qualquer governo ficar selecionando e limitando acesso à informação. Ao invés de ficar de acordo com o pedido do governo francês, simplesmente desabilitamos o acesso ao Rumble na França e contestamos a legalidade dessa exigência. Quero ser claro, o Rumble tem uma série de guidelines de conteúdo, termos e condições, mas o conteúdo que o governo francês estava pedindo para censurarmos não violava qualquer um de nossos termos. Ao invés, era quanto a notícias russas. Mais cedo nesse ano, nós recebemos pedidos do governo brasileiro para bloquear certos criadores de nossa plataforma, e novamente, o conteúdo não violava nossos termos e nossas condições, mas ao invés, eram de opiniões que não eram populares no Brasil na época. O Rumble fez uma decisão muito difícil de não estar de acordo com esse pedido do governo. Quanto à França, nós decidimos tirar o acesso dos nossos usuários no Brasil enquanto contestávamos a legalidade da Suprema Corte. Não para por aí. No mês anterior, recebemos pedidos da Nova Zelândia e da Austrália para censurar conteúdo politicamente não popular.
países em todos os hemisférios, todos os membros das Nações Unidas, não estão mais guardando o direito humano à liberdade de expressão. Está fora de controle e deveria alarmar todos nesse quarto. Como esse comitê sabe, os Estados Unidos está envolvido em tantas iniciativas para proteger a democracia pelo mundo, mas quando se trata de proteger a liberdade de expressão e proteger negócios americanos que tentam manter esse direito no Brasil, os Estados Unidos está quieto. Não pode ficar desse jeito. Não importa qual plataforma tenha o conteúdo. Hoje é o Rumble, ontem era o X e amanhã pode ser o New York Times. A plataforma não importa. O direito universal da liberdade de expressão, o cerne da democracia ocidental está sob risco. A América tem que dar um passo adiante e ter um papel de liderança. O Rumble nunca vai dar para trás da nossa missão. Nós somos a ponta da lança nessa luta. Nós pedimos que todos, especialmente o Departamento de Estado dos Estados Unidos, que se junte a nós. Eu vou fechar com um pensamento. Todo regime totalitário que já esmagou os direitos de indivíduos buscou controlar o que as pessoas podem dizer e podem ouvir. Nunca são os caras bonzinhos que estão censurando. Se os Estados Unidos não se der um passo adiante pela liberdade de expressão, quem vai? Obrigado a todos novamente pela oportunidade de estar com vocês hoje. Adorarei receber suas perguntas. Obrigado. Eu gostaria de ouvir o Sr. Schellenberger. Mas se em ao vivo, compartilhem e estejam conosco por e-mail e WhatsApp. Os links estão no chat ao vivo. Obrigado a todos. O Brasil tem sido uma democracia liberal por mais de 30 anos. Durante esse período, houve eleições livres e justas, as pessoas foram livres para expressar suas visões, e é notável para mim que a própria Constituição do Brasil, especificamente, promove liberdade de expressão. Aspas. Toda e qualquer censura de ordem artística, política ou ideológica está no artigo 5º, artigo 220, parágrafo 22 da Constituição brasileira, é proibida. Hoje, o Brasil não é mais uma democracia liberal. É uma democracia iliberal e pessoas, incluindo ex-membros do PT e acadêmicos, dizem ter medo de falar o que pensam, inclusive sobre a opressão do seu país à liberdade de expressão. Eu agora estou sob uma investigação criminal da Polícia Federal Brasileira e da Procuradoria-Geral Brasileira. A evidência sugere que a Suprema Corte Brasileira, o STF, e a Corte Eleitoral, o TSE, que estão sob influência pesada de um único juiz chamado Alexandre de Moraes, estão diretamente interferindo em eleições ao exigir o fim das plataformas de jornalistas independentes e de políticos em todas as grandes plataformas de vídeo. De Moraes não simplesmente está exigindo que plataformas de redes sociais censurem conteúdo específico, como jornalistas controversos ou políticos. Está exigindo que todas as redes sociais os banam para sempre, e frequentemente faz isso através de audiências secretas, sem direito a apelo. Isso é importante destacar. Uma pessoa não pode ser um político ou ser um jornalista independente na época da internet se você não pode se comunicar nas redes sociais. Dessa forma, a censura no Brasil é a pior que eu já vi em qualquer democracia ocidental. De Moraes agiu de forma unilateral para inventar leis, estão interferindo não só com eleições, mas também com o papel do Congresso. O meu envolvimento começou em 3 de abril de 2024, quando eu publiquei os arquivos do Twitter Brasil. Eles mostram o ministro de Moraes ilegalmente exigindo que Twitter revelasse informação privada de usuários do Twitter que usavam hashtags que ele considerava inapropriadas, e exigiu o fim da plataforma de jornalistas independentes e políticos. 3 dias depois, em 6 de abril, a X-Corp, antes do Twitter, anunciou que uma corte brasileira estava querendo que bloqueasse certas contas no Brasil. Depois, Elon Musk disse que o X ia desafiar as ordens e tirar todas as restrições. Um dia depois, no 7 de abril, Moraes anunciou uma investigação criminal contra Musk por obstruir justiça, espalhar desinformação e permitir que pessoas que Moraes tinha banido e se expressassem livremente. De Moraes deu $120 mil de multa por dia para de Moraes. Em 15 de abril,
o advogado-chefe do X no Brasil renunciou ao cargo com medo por sua segurança. Depois, a Polícia Federal Brasileira publicou 2 relatórios que sugeriam que eu estava sob investigação criminal por publicar o Twitter Files Brasil. Os relatórios alegavam que as pessoas que Moraes havia exigido censura haviam se comunicado no X, em particular pelo Spaces do X. Isso é mais evidência de que de Moraes está obcecado com silenciar seus oponentes. Não foi suficiente para o X bloquear seus perfis no Brasil. De Moraes agora quer que esses indivíduos não possam falar no exterior. O relatório da Polícia Federal que fala sobre mim sugere que eu era de alguma forma suspeito por ter por só seguir uma pessoa no X, que era o Elon Musk. Não há nada de suspeito nisso. Eu estou pagando Musk, não é do outro jeito. E como a Polícia Federal percebe, Musk se beneficia das pessoas que se beneficiam do meu conteúdo no X. É uma leviandade e muita ironia que isso reproduz o banner da minha página que está escrito, o banner da minha página no Twitter, que está no relatório, diz: tirem o financiamento da polícia de pensamento. Achei irônico. 3 dias depois, Jorge Messias, do Brasil, pediu que a Suprema Corte tivesse perseguição e investigação dos possíveis culpados. O relatório dele falava especificamente de mim. Em nenhum momento, o procurador-geral disse que eu ou meus coautores, Eli Vieira e David Agape, havíamos apresentado informação que não era precisa. Na verdade, o memorando de 6 páginas dele dizia que eu estava publicando excetos de conteúdo de decisões judiciais em uma tentativa de desestabilizar o Estado Democrático de Direito. Mas ambas as acusações também não são verdade. Nenhum dos arquivos do Twitter tem qualquer informação judicial confidencial. Os Twitter Files Brasil tinham estritamente e-mails entre funcionários do Twitter. Não havia um único caso onde publicamos informações judiciais confidenciais. Mas mesmo se tivéssemos, a Constituição do Brasil tem, aspas, só serão restringidos os procedimentos oficiais no artigo 5º, perdão. Nesse caso, era imperativo que publicássemos os arquivos do Twitter precisamente para proteger o direito do povo brasileiro à privacidade, liberdade de expressão e democracia. Além disso, esse ataque contra mim é altamente seletivo. As mídias noticiosas brasileiras já noticiaram decisões sigilosas judiciais por anos e não sofreram nada disso como essas investigações ultrajantes que estou recebendo. Além disso, não tem qualquer lei no Brasil que proíba, aspas, a desestabilização do Estado democrático através de meios não violentos. A lei só proíbe ataques violentos à democracia. Dessa forma, o Procurador-Geral abusou de seu poder e agiu como um legislador, usurpando o Congresso brasileiro. E só imagine por um instante que o Brasil criminalizou algo tão vago como desestabilizar o Estado Democrático de Direito. Uma lei como essa deixaria que Lula prendesse manifestantes não violentos, jornalistas e rivais políticos. Estive no Brasil e falei com dezenas de brasileiros, incluindo advogados respeitados e professores. E a vasta maioria me disse que estava chocado com o que estava acontecendo e que tinham medo demais para dizer o que pensavam. Nós estamos em um momento muito perigoso. A democracia do Brasil está sob risco, apesar de sua forte proteção constitucional. Obrigado, presidente. Obrigado por me deixar depor. Obrigado. Agora, Paulo, por favor, faça sua apresentação. Senhor Presidente, membro Wild e membros distintos do comitê, meu nome é Paulo Figueiredo e eu sou a prova viva que respira das violações de direitos humanos no Brasil. Por fazer o trabalho de um bom jornalista, eu fui censurado e meus bens estão congelados e meu passaporte brasileiro foi cancelado. Tudo sem processo legal. Eu venho de uma família com um longo legado de lutar contra a tirania. Meu bisavô, o general Euclides Figueiredo, liderou uma revolução contra o ditador mais brutal do Brasil, Getúlio Vargas. Por isso, ele passou anos na cadeia. Seu filho, meu avô, João Figueiredo, se tornou o 38º presidente brasileiro em 1979.
com a tarefa de acabar o regime militar. Como presidente, ele deu anistia, teve eleições livres, permitiu múltiplos partidos políticos e, ao final do seu mandato, pacificamente deu de volta o poder a civis, restaurando a democracia plena no Brasil. Com esse legado de gerações lutando por liberdade de expressões, agora cai sobre mim. Ao final de 2022, ano da última eleição presidencial no Brasil, eu era um comentarista político na JP News, uma rede de TV frequentemente comparada à Fox News americana. O show de prime time que eu estava foi elegido o melhor pelo país e havia mais audiência que as últimas duas redes combinadas, incluindo o CNN. Eu tinha mais de 5 milhões de seguidores em todas as redes sociais, com mais engajamento que virtualmente qualquer jornalista. Sob qualquer medida, eu era um dos jornalistas mais influentes do país, até que eu comecei a ser alvejado por uma série de decisões da mais alta corte do país. Em dezembro de 2022, eu tive todas as minhas redes sociais canceladas para brasileiros. Depois eu descobri que a ordem também congelava meus bens financeiros, suspendia a confidencialidade das minhas transações, ameaçava multas toda vez que eu dizia algo que não estava de acordo com o ministro Alexandre de Moraes e até cancelaram o meu passaporte brasileiro. Eu desapareci de todo o meu público. Esse é o equivalente moderno de ser mandado por uma cadeia, como foi meu bisavô. Em janeiro de 2022, depois da posse de Lula e as revoltas de 8 de janeiro, o Congresso brasileiro teve um caso contra a JP News, acusando o caso de financiar a revolta e desmonetizaram e ameaçaram a concessão pública e a Jovem Pan cedeu e demitiu todos os seus comentaristas conservadores e adotaram uma linha mais pró-morais. Eu estava desempregado, com tudo congelado e sem minhas redes. O Rumble e o Locals prometeram sempre manter a liberdade de expressão. Então, eu me juntei a eles, me tornando um dos principais criadores de conteúdo em cada um, com 120 mil no Rumble e cerca de 6 mil inscritos pagos no Locals. Mas em 2023, ordens absurdas e morais e a supressão, comigo como um dos principais alvos, acabaram fazendo com que ambas as plataformas fossem fechadas para todos os brasileiros. Em 8 de fevereiro de 2024, mídia brasileira noticiou uma nova ofensiva contra mim. Eu estava sendo investigado por falar de forma precisa na TV sobre o alto comando brasileiro e seu papel em dezembro de 2022. Nessa investigação, houve uma nova medida proibindo que eu tivesse contato com o ex-presidente Bolsonaro e com qualquer outra pessoa investigada. Uma tática clara de intimidação que cerceia minha atividade jornalística. Existe um único objetivo por trás de cada uma dessas coisas. Um fator comum, Alexandre de Moraes. Lembrem desse nome. Ele é de fato o ditador do Brasil. Ele é um ministro da Suprema Corte, ele dirige o TSE, a Corte Eleitoral, e ele também está adiante da infame investigação de fake news, que começou em 2019 e segue até hoje. Um precedente alarmante. Ao longo de tudo isso, meu trabalho estava ocorrendo do meu estúdio, na Flórida, onde eu morava desde 2016. Eu, portanto, estava sob a jurisdição desse país o tempo todo e, consequentemente, era protegido pelos direitos garantidos pela primeira emenda da Constituição americana. As companhias americanas têm obedecido ordens ilegais diretamente de ministros brasileiros, sem procedimentos internacionais, e estão cedendo dados de indivíduos que estão sob jurisdição americana. Esse Congresso deveria lidar com isso, já que não só viola nossos direitos constitucionais, mas também expõe um risco de inteligência e possivelmente viola a FCPA. De forma alguma, eu fui o único jornalista afetado. No mesmo dia, um jornalista premiado e autor premiado, Rodrigo Constantino, que está aqui, e Guilherme Fiuza, foram alvos de decisões que eram copia e cola disso. Outros jornalistas, como Alan dos Santos, também presente aqui hoje, enfrentaram medidas até mais duras, incluindo ordens de prisão. O podcaster libertário Monark, conhecido como Joe Rogan brasileiro, sofreu um destino semelhante. Estão ambos exilados nos Estados Unidos. Há outros exemplos, incluindo congressistas ou mesmo a juíza Ludmila Grillo, aqui na audiência, ou um congressista como Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira, também estão aqui, ou Marcel Van Hatten, Carlos Jordi, Alexandre Ramagem, Carla Zambelli.
muitos outros membros do Congresso e mesmo o senador Marcos Duval, que teve suas redes sociais bloqueadas, seus escritórios invadidos. O congressista Daniel Silveira atualmente está 9 anos na prisão por gravar um vídeo criticando duramente Moraes. O ex-congressista Deltan Dallagnol, o ex-procurador que colocou Lula condenado por corrupção, também está aqui por ordem de Moraes. Uma pesquisa mostra que 70% dos congressistas brasileiros acreditam que a Suprema Corte invade sua jurisdição. 2/3 dos brasileiros acreditam que o país vive sob uma ditadura judiciária. Demonstrações com centenas de milhares de pessoas são principalmente contra Moraes. O povo brasileiro e o Congresso sabem que Moraes está fora de controle, mas estão paralisados com medo. Muitos perguntam como um único juiz pode fazer tantas coisas, dado que o Brasil tem leis para a liberdade de expressão. Na verdade, Alexandre de Moraes não tem esse poder por lei, e suas ações flagrantemente violam a Constituição do Brasil, e especificamente o artigo 5º, artigos 4, 9º e artigo 220, bem como leis internacionais das quais o Brasil é signatário, como o artigo 13, parágrafos 1 e 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos e o artigo 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Essa censura e perseguição acontecem dentro de processos ilegais, como a dita investigação das fake news, que agora investiga até Elon Musk. De Moraes age como a suposta vítima, investigador, procurador e é o juiz, sem direito a recurso. Ele também age através do seu cargo no TSE, que deu para ele poderes diferenciados durante as eleições de 2022, que persistem até hoje. Esses atos ocorreram de forma velada, com casos correndo sob sigilo judicial e com advogados sem acesso aos arquivos. Meu caso é icônico. Por 1 ano e meio estou sofrendo as penas sem ter sido formalmente noticiado dos procedimentos contra mim, me tornando incapaz de me defender. Eu só sei das decisões contra mim por causa de quando o Comitê Judiciário dessa Câmara deu um pedido pelas decisões judiciais. Os específicos me chocaram e chocaram o mundo e chocaram o povo brasileiro. Esse sigilo acontece porque o Brasil não tem mais nenhuma lei criminalizando fake news, o que quer que seja. Por esse motivo, Moraes tem uma série de alegações na Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas lamentavelmente eles estão sentados sobre os casos. Os Estados Unidos talvez tenham um papel amplo nesse senso. Alguns poderiam dizer que o governo americano e ONGs agiram diretamente para fortalecer a censura no Brasil. Primeiro, o governo americano talvez tenha ajudado o TSE brasileiro a desenvolver estratégias para, aspas, combater desinformação e tenha fortalecido práticas de censura com agentes do FBI e oficiais do Departamento de Justiça participando em reuniões do TSE, com participação também da Inteligência Brasileira de Inteligência BIM. Essas reuniões marcaram o início da escalada autoritária do TSE. As táticas destacadas recentemente do relatório dessa Câmara detalham como o governo Biden coagiu companhias de Big Tech a censurarem americanos, o que é muito próximo do modus operandi acontecendo no Brasil. No entanto, enquanto o governo Biden agiu de forma principalmente informal, Moraes deu ordens judiciais pela Corte Suprema do Brasil, ameaçando multas em desconexão completa do Brasil para as Big Techs, como aconteceu com o Telegram em 2022. ONGs americanas, como a Ford Foundation e a Open Society de George Soros, fundaram iniciativas que trabalharam perto de Moraes. O Foreign cederam relatórios cruciais para sua investigação de fake news. Mas talvez a campanha sistemática que usou todo o poder soft power da democracia americana em uma chamada campanha discreta para proteger a democracia brasileira, de acordo com um artigo do Financial Times. Isso incluiu ações sigilosas de altos oficiais americanos,
como o diretor da CIA e o Conselheiro de Segurança Nacional de Biden, que ameaçaram oficiais, militares e políticos brasileiros com sanções para garantir que Moraes não tivesse qualquer desafio. É estarrecedor porque os Estados Unidos, tradicionalmente, que promove liberdade de expressão e democracia, usaria seus principais oficiais para apoiar a censura e para apoiar um presidente alinhado com China, Rússia, Hamas, Cuba, Venezuela, cartéis de drogas e oposto a interesses americanos globalmente e que mesmo mina o dólar como uma moeda global. O diretor da CIA, William Burns, e outros oficiais do governo Biden continuaram pressionando oficiais do governo da Silva, ajudando oficiais do governo Lula da Silva e o TSE a, aspas, combater desinformação. O que nós sabemos agora é uma palavra para censurar discurso desagradável. Além disso, uma delegação brasileira que apoia o regime de Lula da Silva, incluindo uma congressista do Partido Comunista, visitou Washington, D.C. semana passada para encontrar membros do Partido Democrata e outros congressistas. Senhor presidente, você sabe muito bem dos imensos desafios que você teve que superar para que essa audiência ocorresse. Bem, no Brasil, no final das contas, cabe ao povo brasileiro resolver seus próprios problemas, mas é importante que os Estados Unidos da América novamente sejam uma força para a liberdade e não mais uma para a censura. O Congresso dos Estados Unidos tem enormes poderes sob sua jurisdição. Peço que os use. Primeiro, garanta que o regime Moraes-Lula pare de operar nas sombras, como está em João 8:32, saberás a verdade vos libertará. O Brasil tem que estar mais frequentemente em audiências, e o Congresso tem que usar seus poderes para trazer luz ao fato de congressistas visitem o Brasil. Eu falo por parte dos congressistas brasileiros aqui. Vocês são bem-vindos no nosso parlamento, e a sua presença trará visibilidade maior do que nós temos tido. Segundo lugar, usem poderes de supervisão contra políticas do Poder Executivo que afetam não só as liberdades no Brasil, mas os interesses do governo americano no mundo todo, alimentando regimes hostis à América como a China. Terceiro, recursos indo para a OEA. O pagador de imposto americano não deveria estar dando recurso para agências que não estão fazendo os interesses do povo. Por fim, sanções a oficiais brasileiros que violam sanções a oficiais que violam as liberdades do povo brasileiro. Isso é o que imploro de vocês por parte de milhões de brasileiros. Deus abençoe a América, Deus abençoe o Brasil. Traduzindo melhor, no final ele falou sanções a pessoas, organizações, etc., que ameaçam a liberdade de expressão no Brasil. Agora o Fábio de Sá Silva. Obrigado por esse convite para depor perante vocês. Meus pensamentos e orações aos brasileiros no Sul que têm uma enchente imensa. Vocês todos têm minha solidariedade. Em 8 de janeiro de 2023, milhares invadiram e vandalizaram a sede de 3 ramos do poder no Brasil. Isso não aconteceu do nada. Foi o resultado de um longo processo através do qual políticos, influenciadores de mídia e outros, dependendo de forma pesada em redes sociais, trabalharam para desacreditar as instituições brasileiras e espalhar 2 grandes mentiras. Uma, que as eleições brasileiras haviam sido fraudadas e que Lula da Silva, que tomou posse alguns dias antes, era ilegítimo. A outra mentira de que, dada a intenção na sociedade e entre ramos do governo, os militares tinham autorização constitucional para tomar o poder. Essa não foi a primeira ação violenta de facções políticas violentas do Brasil que não estavam dispostas a aceitar o resultado das eleições. Em dezembro, algumas semanas depois dos votos serem contados e Lula ser declarado presidente, houve revoltas no país que incluíram tentativas de bombardear o aeroporto de Brasília no Natal. A Suprema Corte tem sido um alvo especial desses extremistas desde 2020, quando ela entendeu que as políticas de Covid do presidente Bolsonaro eram inconstitucionais. Eu já tive o suficiente do Bolsonaro. Ele disse, acabou porra. Quanto a esse subcomitê, não vou dizer. Bolsonaro peitou os juízes e até disse que ele não iria mais respeitar decisões. Outros se juntaram a esse chamado por confrontar juízes nas redes sociais e nas ruas. Um dos seus mantras é de que o Supremo é o povo. E no meu testemunho por escrito, eu trouxe algumas imagens aonde dá
para ver esse slogan. Nessa visão, as cortes devem se curvar ao que o povo, entre aspas, quer. Isso não é nada como um Estado de Direito, presidente. Na verdade, é uma definição de texto, de manual, de Estado do homem. Quanto ao judiciário, ele teve que se defender praticamente sozinho. O principal procurador federal que Bolsonaro nomeou, e com autoridade para investigar autos oficiais, se recusava a fazer seu trabalho, como foi demonstrado por estudos. O Congresso, sob nova liderança, estava se tornando cada vez mais complacente com o líder autoritário do Brasil. Um dos poucos recursos disponíveis para os ministros era começar eles mesmos as investigações, o que em 2019, interpretando o artigo 43 do regimento interno da Corte, eles entenderam ter poder para fazer. Algumas dessas investigações ainda estão ocorrendo e elas produziram evidências substanciais de que houve planejamento para um golpe, incluindo depoimentos do ex-auxiliar de Bolsonaro, Mauro Cid, e do ex-comandante da Força Aérea, Carlos Batista Júnior. As questões discutidas nessa audiência vêm desse doloroso e complexo contexto. Alguns questionam as decisões feitas pelo judiciário brasileiro nessas investigações, bem como a sua capacidade para supervisionar eleições. Eles fazem isso com base em conceitos de liberdade de expressão que não representam de forma precisa a lei brasileira e arquivos privados publicados por diferentes fontes. No meu depoimento por escrito, eu dei ao subcomitê uma explicação mais detalhada da lei brasileira. E enquanto vejo alegações de que brasileiros estão vivendo sob um regime de censura, controlado por um único ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, isso não tem sentido nenhum. Eu demonstrei, por exemplo, que a lei brasileira plenamente permite que juízes exijam a retirada de posts das redes sociais e a suspensão de contas quando essas violarem os direitos individuais de outros ou o interesse público. Eu também destaco que, pela autoridade da Suprema Corte para começar investigações de crimes online contra si própria e contra seus membros, foi reconhecida mesmo pelo Procurador-Geral de Bolsonaro, André Mendonça, que atualmente está na corte indicado por Bolsonaro. Mas nessas questões iniciais, eu gostaria de não fazer com que a gente se perca no pouco e perca muito. Existe uma crise de Estado de Direito no Brasil? Se existe, não é porque juízes estão tentando fazer seu trabalho, imperfeitos como possam ser, como qualquer outro ser humano. É porque nós chegamos muito perto de um ponto onde os juízes se tornariam insignificantes, subjugados por turbas que não estavam dispostos a jogar pelas regras do jogo. E isso, senhor presidente, congressista Wild, é como a democracia morre. Obrigado pela sua atenção e estou ansioso para responder suas perguntas. Curtam, comentem, compartilhem, estejam conosco por e-mail e WhatsApp. E-mail e WhatsApp, os links vão estar no chat ao vivo. Estejam com o Epoch Times por e-mail e WhatsApp. Garantam seu acesso ao documentário sobre o 8 de janeiro, que vem no dia 7 de junho. Os links estão no chat ao vivo. Você falou muito bem sobre como você acreditava que Lula acreditava em liberdade de expressão e que agora você está desiludido com isso, pelo que aconteceu, mesmo contra você mesmo. Você destacou que a lei quanto à liberdade de expressão que é muito robusta, não está sendo seguida. Minha colega, a senhora Wild, disse que eles têm uma lei diferente. Bem, o quão diferente é realmente do direito à liberdade de expressão reconhecido nos Estados Unidos e articulado pelas Nações Unidas e, claro, pela Bill of Rights americana? Eu estou muito preocupado que dizem, tem uma definição diferente, e aí isso vira uma desculpa para permitir violações de liberdades de expressão. Com o seu background, bem como o seu depoimento, você disse que havia abrangente, senhor Fábio, abrangentes restrições da liberdade de expressão tão severas como as que estão em Cuba desde a década de 60. E para tal registro, eu já trouxe questões de direitos humanos contra Cuba. Todos os meus 44 anos como membro do Congresso, pessoas que atalhavam e me disseram, não é verdade, já tentamos ir para Cuba por 30 anos, quando Fidel Castro ainda era ditador. Foram visitar com os presos políticos, houve audiências com eles nesse quarto. E me disseram, você não pode
se comprometer. Mesmo comigo tentando ir lá para Cuba agora, que é um paraíso de violações de direitos humanos, eu lembro que havia um padre aqui em uma audiência minha que me disse que sua escritura preferida era Mateus 25, quando Deus disse, quando eu estava com fome, você me deu comida. Quando eu estava na prisão, você me visitou. Então, eu tinha uma longa lista de prisioneiros políticos, Oscar Bichet, muitos outros, um afro-cubano, que é um grande líder cubano, e eu tentei visitar Cuba com ele. Ele disse, não tem jeito nem de você entrar em Cuba. Então eu perguntei para esse reverendo Walker, que sentou bem onde você está agora, Michael. Você disse que você visitou todos esses prisioneiros. Diga um prisioneiro político. Ele não conseguiu dizer nenhum, porque ele não tinha nenhum. Ele estava só fazendo papo do regime cubano, como fazem tantos outros depoentes por aqui. E para mim, isso é ultrajante, e especialmente desde que você pode falar tráfico sexual, tráfico humano em Cuba. Eu escrevi as leis combatendo os direitos, o tráfico humano nesse país, no mundo todo. E a ideia de que, não dá para falar de um amigo, porque eles são um amigo em direitos humanos. Eu fiquei muito feliz quando George Bush colocou Israel e Coreia do Sul na lista de alvos contra tráfico humano, porque os amigos não podem deixar amigos cometerem violações de direitos humanos. Michael, adoraria ouvir mais comentários seus. Você pode falar um pouco mais, por favor, sobre esse pivô para esmagar a liberdade de expressão de pessoas com quem os ministros da Suprema Corte e o governo Lula não concordam? Obrigado, presidente. Sim, então, eu tive uma oportunidade de conhecer o atual presidente do Brasil em 84, e eu perguntei diretamente para ele se, na sua versão do socialismo para o Brasil, ele pretendia engajar no tipo de censura que vemos em Cuba. Ele foi muito enfático de que ele não faria isso, e a minha entrevista com ele não foi a única vez que ele falou isso. Contraste isso com seu comportamento desde assumir o cargo. Logo depois de tomar posse, Lula criou duas agências, o Escritório Nacional para a Defesa da Democracia, sob a supervisão do Procurador-Geral, e aí tem esse nome orwelliano, Departamento para a Promoção da Liberdade de Expressão, com poderes extraordinários para a censura. E eu também sei que em todos os 50 casos para essa Procuradoria de Defesa da Democracia, nos primeiros 2/3 de 2023, de acordo com a revista Oeste, em dezembro passado, aqui está, aspas, todos publicando informação não favorável ou críticas do governo, membros do governo que já haviam chamado o governo da Dilma Rousseff, por exemplo, de um golpe, não tiveram qualquer investigação. Então, a ideia de que há qualquer esforço para aplicar de forma neutra essas leis, isso já é desmontado por esse caso. Nós vemos tantas coisas. Sites de fact-check fake que dão premissa para censura. Em 20 de outubro de 2022, antes do segundo turno da eleição americana, o advogado do Lula publicou um relatório falando sobre seus oponentes, que havia um ecossistema de desinformação. E então o TSE foi atrás de 55 indivíduos citados ali. Eles também criaram um núcleo de inteligência, uma força de polícia secreta dentro do TSE para criar predicados para censura. Então isso está além de qualquer coisa que eu já vi no mundo todo, e eu já vi muita coisa assustadora nos Estados Unidos. Isso é uma forma assustadora de censura extrema que na minha visão está perto do que fazem em Cuba. Paulo, alguém trouxe alguma questão para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou com o relator para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos? Paulo. Sim, eu diria que centenas de pessoas. Pelo menos uma delas está aqui. Pelo menos duas delas aqui. Três pessoas aqui que já prestaram queixas. Eu prestei uma, eu mesmo. E vou fazer mais uma semana que vem. Meu advogado também está aqui presente. E, infelizmente, eles estão sentados nesses casos. E que é muito triste dizer que o seu último relatório não fala nada sobre as violações acontecendo no Brasil. Quer dizer, você poderia abordar isso através de diferentes formas, dizer que algumas dessas violações são, sei lá,
não são consensuais. Acho que esse é um jeito próprio de descrever. Mas você tem que dizer alguma coisa. Eles esqueceram em tudo. Eles são principalmente financiados pelos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão financiando uma organização que claramente não está fazendo seu trabalho. Não é a primeira vez. Eles não têm feito seu trabalho há bastante tempo. Ou estão fazendo um trabalho ruim, como fizeram com o Peru. Ou posso ficar aqui e falar de outros países também. Mas a OEA e muitas pessoas que estão na Comissão Interamericana de Direitos Humanos estão conectadas a juízes da Suprema Corte. Pelo menos uma figura-chave está conectada a Gilmar Mendes, que é outra figura importante da Suprema Corte brasileira e que apoia a maioria das ações de Moraes. Então é uma coisa triste. Deixa eu te fazer outra pergunta. Quanto ao Comitê para a Proteção de Jornalistas, uma organização sem fins lucrativos, o Brasil está em 10º lugar na lista de países onde assassinatos de jornalistas saem mais impunes. E houve um relato recentemente, do último fevereiro, e dizia o Haiti está agora na lista de países onde assassinatos de jornalistas estão mais impunes. Você pode compartilhar algo sobre isso? Um relato muito difícil. O Paulo passou a palavra para o Fábio. Então, uma questão de informação que eu trouxe no meu depoimento é o fato de que o Repórteres Sem Fronteiras recentemente soltou o seu último ranking quanto à liberdade de expressão global, e o Brasil subiu 20 posições entre 2022 e 2023. Eles dizem que depois do Bolsonaro sair do poder. Qual é a posição atual? O presidente perguntou, o Fábio disse, eu acho que é 62, vou ter que checar. 62 é dos Estados Unidos, mas eles estão na mesma prateleira, o Brasil 84. Presidente, posso? Paulo falando agora. Essa organização também recebe financiamento de George Soros, também recebe financiamento da Oak Foundation e da Ford Foundation. É um círculo. Eles apoiam a própria narrativa e eles financiam a própria narrativa. O Comitê para Jornalistas é independente? Ele perguntou. É difícil saber quem financia quem. Eu tenho outras perguntas. Vou voltar para elas depois. Agora, a Weil, da Democrata. Obrigado, presidente. Eu gostaria de reconhecer e fazer objeções sobre as inverdades contra o Sr. Soros. Mas seguindo adiante, curtam, comentem, compartilhem, estejam conosco por e-mail e WhatsApp. Os links vão estar voando aqui no chat ao vivo, e-mail e WhatsApp. Garanta seu acesso ao nosso próximo documentário da Epoch Times sobre o 8 de janeiro. E-mail e WhatsApp, estejam conosco por lá, garantam seu acesso ao conteúdo. Vai estar no chat ao vivo. O Paulo está fazendo uma piada de como falar o nome dele. Ele falou que o nome é Phi Gay, que nem LGBT, Gay Radel. Então, senhor de Sá e Silva, obrigado. Eu gostaria de falar sobre as tentativas de subjugar a eleição de 2022. Em depoimentos à Polícia Federal Brasileira, os ex-comandantes do Exército e Força Aérea Brasileira disseram que o então presidente Jair Bolsonaro tentou, mas não conseguiu ganhar o seu apoio para um decreto para subjugar a sua derrota eleitoral nas eleições de 2022. E que esse decreto esboçado teria um Estado de Direito, cortaria serviços para garantir a, aspas, necessária restauração da democracia no Brasil. Na sua avaliação, quão alto era a chance desse golpe ter sucesso se o então presidente Bolsonaro tivesse conseguido o apoio desses ramos das Forças Armadas? Obrigado, congressista. Era muito alto, eu acredito, quando você tem um esboço de um decreto dizendo o que vai acontecer uma vez que as Forças Armadas assumam o que, em algumas versões desse esboço, incluíam até a prisão do ministro Moraes. Eu acho que você está tentando, prevendo o que você vai fazer quando for as vezes de fato. Eu quero dizer que um esboço desse decreto foi encontrado com o ex-ministro da Justiça
do gabinete de Bolsonaro. E outro esboço foi encontrado no escritório de Bolsonaro, no escritório de seu partido, quando a polícia fez busca e apreensão lá. Então, isso é corroborado por esses depoimentos que haviam discutido isso, esses esboços. E pergunta, quanto durou isso? Enquanto durou esse esboço, o esboço dele? Acredito que tenha sido entre o primeiro turno das eleições até janeiro. Ok, pergunta agora. A eleição foi em outubro. Então, o esboço do decreto não estava preparado de forma completa até janeiro. Ele estava sendo preparado. E você ouviu você me perguntou sobre o risco. Ok, ela está pedindo mais tempo. You heard the chairman's comments in response to my opening remarks that Democrats were in the majority, Democrats here in Congress, and we could have done Nós tínhamos uma maioria democrata naquela época e nós devíamos ter feito isso. Mas quando esse decreto veio à tona em janeiro, quero que esteja no registro que os republicanos estavam no controle em janeiro de 2023. Então, na época em que soubemos desse decreto, os republicanos estavam no controle. O decreto é a tal da minuta, tá? É a chamada minuta golpista, para estar claro. É que eles usam uma palavra diferente. Então, responda, por favor, qual era a chance do golpe ter sucesso? Mesmo que com alguns militares dando para trás, não era indicativo de que não havia apoio dos militares para isso acontecer. Quer dizer, eles estavam envolvidos em conversas, eles foram a reuniões. Eu acho que foi uma decisão de último minuto e acabaram vendo que não ia funcionar. E um dos motivos pelo qual viram que isso não ia funcionar, eu acho, é que viram que não havia apoio internacional para esse tipo de solução, especialmente dos Estados Unidos, do governo americano. Então eu acho que vocês desempenharam um papel importante ao assegurar a democracia no Brasil, ao mandar esses sinais. Certo, mas supondo que as Forças Armadas não tivessem rejeitado essas tentativas, você... O circuito estaria fechado, todas as peças estariam no lugar certo. Então, obrigado. Obrigado pelos comentários sobre os Estados Unidos. Você pode nos dizer quais eram alguns dos fatores primários que acabaram impedindo uma ruptura democrática de acontecer? Eu acredito que a falta de apoio internacional, o fato de que Lula da Silva é um político que tem uma densidade integridade, teve muitos votos. Ele tem apoio da maioria do povo brasileiro. Paulo balançou a cabeça. Todo mundo rindo atrás, aqui no áudio. Se alguém mais fraco que o Lula tivesse naquele cargo, eu acho que a pessoa poderia ter sido subjugada. E o que você vê hoje como a maior ameaça à democracia do Brasil? Primariamente, a persistência desse pensamento de que os militares têm algum papel. É um dos componentes de toda essa trama. O objetivo era criar caos e permitir uma intervenção militar nas políticas civis com base nessa interpretação do artigo 142 da nossa Constituição. Mas isso é algo que continua a ser visto em setores da mídia brasileira e setores políticos. A Suprema Corte rejeitou, por sinal, unanimemente, essa interpretação do artigo 142, incluindo com votos de juízes indicados por Bolsonaro. E isso também se comunica com a história do país que teve uma ditadura militar entre 64 e 85. Obrigado por trazer isso à tona. Já vamos chegar nisso, mas deixa eu te perguntar. O presidente Bolsonaro já se referiu aos seus generais como aos militares como meus generais? Sim, sim. Tem até esse vídeo de uma reunião ministerial que também foi apreendido nessa investigação, a qual gostaria de referenciar, onde ele se refere ao fato de que a Corte Superior Eleitoral convidou os militares a verem o processo eleitoral, e ele dizia, sabe, eles erraram aqui, porque eu sou o comandante, o chefe supremo, o comandante supremo das Forças Armadas, como se eles estivessem nas suas mãos.
Ranking Member, can I add some- Madame, o Figueiredo está pedindo. I'll get to you in a little bit. E ela disse, já chego com você. I want to just, actually, this, I have Paulo tentando falar, numerous ela other disse que areas of não. questioning, Mr. Chairman, but I'd Ela, like to give presidente, eu other tenho people várias an outras opportunity perguntas, to mas eu ask gostaria de dar questions. a oportunidade para outras pessoas de fazerem perguntas. E eu vou voltar às perguntas. Gentlelady from Florida, Então agora, chairwoman of the Western Hemisphere. a We do know that, yes, we saw media instante. reports while this controversy was going on, that Jim Moraes had been Vamos lá. meeting with Lula and his advisors and coordinating some sort of a response. But That Jim Jim Moraes Moraes was there Mas Jim before Moraes, Lula was elected once again. Yes. So do you então, know if they had você a sabe previous se relationship houve as qualquer friends relação in anterior como previous amigos governments? em governos What anteriores? is known E about his motives? Who O does que você he sabe sobre os work motivos deles? Well, the latter question is a very interesting question. A última We questão- definitely know that they reconciled their relationship once Lula was elected president and came to power. reconciled? Why they had Perdão, some estamos tendo uma falha arguments técnica before. aqui. Pronto, Yes. estou ouvindo. And that reconciled, and then we saw E in então, response to Elon vimos em Musk's resposta a Elon standing up for free speech in Brazil, a postura de Elon Musk we no saw Brasil, Jim Moraes go nós to vimos Lula and spend Jim time with Moraes Lula and his falar com advisors, Lula e ficar ao lado making de the Lula case e that seus they conselheiros, needed to informando continue que to fight for precisavam more censorship. continuar Why do you lutando por think mais that censura. Twitter in E por que você particular acha que o has Twitter, em caused particular, such an irritation? irritou tanto? I just think it's because Musk is Eu got acho enough que é porque o Musk tem recursos suficientes para poder opor o governo brasileiro. Não é fácil e não acho que CEOs de outras plataformas, além de, claro, o Rumble e do X, tiveram a coragem para isso. Acho que não estamos dando os nomes aqui, mas Google, Meta, Facebook, sabe, Instagram, essas plataformas estão permitindo que a censura continue. E eu, bem bom, Elon Musk, te parabenizo por fazer isso. Isso é exatamente o que você precisa fazer, não só no Brasil, mas ele precisa ter esse modelo do Brasil como um exemplo de alguém que tem... Não aplaudam, por favor. Ele precisa criar um exemplo não só para o Brasil, mas para os Estados Unidos e para o resto do hemisfério, de que você não mexe com a liberdade de expressão. Por todo mundo, não importa o que você diga, você tem o direito de dizer, contanto que não incite a violência. Ponto final. Então, existem dois fatos aqui que eu acho que podem ajudar a esclarecer quem o senhor de Moraes é, e isso são fatos. Primeiro fato, ele deu a ordem para derrubar um post que dizia que Lula da Silva apoiava Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua. Bem, é verdade. Então, por que os brasileiros não podem saber disso? Então, o senhor de Moraes pegou a foto dele, ordenou que fosse derrubado. Número 2, ele deu 1 hora à companhia, ao Twitter, para derrubar posts de políticos conservadores, ou eles receberiam multas de $30 mil. 1 hora. E se você ler o e-mail 30 minutos depois? Então você só tinha 30 minutos para derrubar, ou receber uma multa de $30 mil. E esses dois políticos estão aqui, Carla Zambelli e Marcel Van Hatten. Isso é verdade? Sim. Ele está longe do microfone, peraí. Nós, no Rumble, também recebemos esses pedidos, múltiplos deles, foram 9 no total, e nossa decisão foi imediatamente sair do Brasil quando recebemos esses pedidos e não fazer mais negócios no Brasil com base em proteger direitos humanos e liberdade de expressão. Esses pedidos, isso é exatamente o que querem que vocês façam, saiam, que é o que o Sr. Musk não está fazendo, saindo. Eu diria que, na verdade, o melhor movimento é que todos nós protestarmos e desligarmos as plataformas e não estarmos de acordo com as ordens. O Rumble não cumpriu as ordens de Moraes e nesse ponto agora, as outras plataformas ainda estão em compliance, cumprindo as ordens, as contas estão banidas nessas plataformas. No Rumble nós não banimos essas contas, nós saímos do país sob o princípio da liberdade de expressão e de proteger o direito humano à liberdade de expressão. Então, eu acredito que o melhor curso de ação é, em protesto, todos nós sairmos do Brasil e deixar o país inteiro saber que isso é inaceitável, para que todo mundo naquele país possa, então, protestar contra seu governo para estar contra esse tipo de comportamento. O brasileiro médio tem algum tipo de recurso para reagir a isso? Eu diria que eles não têm, porque eles estão trabalhando, e estão ocupados, e estão tentando sobreviver. Então,
Então, minha próxima pergunta é: o que nós podemos fazer daqui, dessa plataforma, para vocês? O que podemos fazer daqui para proteger o brasileiro médio para poder estar no Twitter, em qualquer rede social, para que possam ler o que quiserem ali, que é o seu direito? O que nós podemos fazer como membros do Congresso? Qualquer um de vocês. Bom, Paulo, no fim do meu comentário, eu sugeri que vocês podem fazer ainda mais do que estão fazendo aqui no Comitê Judiciário, que é trazer à luz as questões do Brasil. Eu posso dizer aqui o que as pessoas não podem fazer no Brasil. E é por isso que estão me alvejando de forma tão forte. Vocês são todos bem-vindos. Estou falando sério, para vir no Brasil. O próprio fato de que você vai no Brasil e você vai falar na nossa Câmara, e eu falo por parte dos congressistas, se vocês vierem, a gente faz audiências com vocês. Isso vai trazer tanta luz. Trazer a luz é importante. Eu citei o verso João 8,32, saberás a verdade e a verdade vos libertará. A segunda coisa que podem fazer é que vocês têm poder de supervisão ao Poder Executivo. E o governo Biden tem permitido censura. Eles habilitaram Moraes, e eles têm habilitado Moraes desde o começo. Não só isso, mas as agências do Deep State, FBI, técnicos, pergunta agora, mas o governo Biden pegou o telefone e chegou a falar com os ministros e chegou a conversar sobre o que estava acontecendo. Paulo, eu acho que eles apoiam o que está acontecendo. Eles apoiaram? Eles apoiaram. Eles mandaram o diretor da CIA, eles mandaram o Jake Sullivan, eles mandaram os chefes do Pentágono para o Brasil para ameaçar oficiais públicos brasileiros, líderes militares, para que não desafiassem Moraes. Isso é o que o Fábio se refere quando ele diz, um golpe não aconteceu. Ninguém estava falando de golpe, isso é uma mentira absoluta. Não tinha esse de golpe. Maria Salazar, o governo Biden está interferindo. Paulo, eles estão interferindo. Tem um artigo do Financial Times onde falam uma campanha discreta para, aspas, defender a eleição brasileira. Defender a eleição brasileira significava que não podíamos falar sobre as sérias preocupações que tínhamos quanto ao nosso sistema eleitoral. Quer dizer, 82% dos brasileiros, dos eleitores do presidente Bolsonaro, não acreditam no sistema. Eles tinham que ficar quietos? Vou perguntar para ele. 82% dos eleitores do Bolsonaro, 37% do país tinha que ficar quieto porque eles têm preocupações sobre um serviço público, porque a Suprema Corte decidiu que a gente não pode criticar um sistema eleitoral. Os Estados Unidos não têm que se meter em eleições em outros países. Ela está falando. Paulo disse, eles fizeram no Brasil, eles fizeram. Maria Salazar, eu tenho certeza que o presidente Smith vai fazer algo a respeito. Thank you very much. Ms. Kamlager-Dove. Chris Smith agora, senhora Kabler. Obrigado, presidente. Eu estou tão feliz de estar nessa audiência como co-presidente da bancada do Brasil. Fortalecer a democracia deveria ser uma das preocupações principais dos Estados Unidos, especialmente dada a experiência do nosso país com ataques horríveis às nossas instituições democráticas, que foram incendiados por presidentes frágeis, rejeitados, derrotados, buscando rejeitar uma transição pacífica do poder. Nos Estados Unidos, insurrecionistas invadiram esse mesmo Capitólio aqui, em 6 de janeiro, numa tentativa de virar os resultados da eleição de 2020. À força. Matando gente, incluindo membros policiais. 2 anos depois, Jair Bolsonaro e seus apoiadores de extrema-direita se inspiraram do negacionismo de Trump, eleitoral de Trump, e buscaram orquestrar um golpe militar, levando apoiadores a atacarem os 3 ramos do poder do Brasil em 8 de janeiro. Esses ataques e a desinformação e as teorias da conspiração que permitiram isso representam uma ameaça muito real à democracia que nós deveríamos estar discutindo. Eu visitei o Brasil, acabei de voltar do Brasil. E, na verdade, eu estava ali quando imagens foram divulgadas do então presidente Bolsonaro se escondendo na embaixada da Hungria. Ela está falando com muita presunção, estou tentando transmitir o sentimento. Então, eu acabei de voltar
estava liderando uma delegação de membros do Congresso Negro para o Brasil para aprender sobre nossas histórias compartilhadas de discriminação racial. E se nós queremos falar sobre fortalecer a democracia, nós deveríamos estar falando sobre como podemos fortalecer a participação política e a inclusão social de afro-brasileiros que têm sido assassinados e marginalizados por toda a história do Brasil, e temos que trazer luz às históricas tomadas de terra e perseguições religiosas que essas comunidades têm continuadamente sofrido. Mas, ao invés, essa audiência é sobre proteger a democracia do Brasil, mas, na verdade, ela é para minar a democracia no Brasil, interferindo com os processos judiciais brasileiros e dar uma plataforma aos mesmos indivíduos que espalharam mentiras sobre o processo eleitoral brasileiro. Não só isso, mas a extrema-direita nos Estados Unidos está utilizando o debate quanto à luta do Brasil contra a desinformação como uma oportunidade para se fazer de vítima, quando eles têm que prestar contas por seus próprios atos antidemocráticos e para dar para si próprios uma desculpa pelo que eles fizeram na insurreição do 6 de janeiro. Então, se isso não é uma definição de gaslighting, eu não sei o que é. Gaslighting é um termo em inglês, se tiver tempo eu explico. Eu tenho só algumas perguntas. E são perguntas de sim ou não. Senhor Figueiredo, pronunciei correto? Ok, desculpa. Sim ou não? É verdade que você está atualmente sob investigação pela Polícia Federal Brasileira pelo seu papel na tentativa de golpe de 8 de janeiro? Paulo Figueiredo, eu não sei. Vamos para frente. É verdade que um relatório oficial da Polícia Federal traz evidência de sua participação em um grupo criado para, aspas, desacreditar o processo eleitoral, planejar um golpe de Estado e abolir o Estado Democrático de Direito? Mesma resposta, não sei. Você é contra a ditadura militar que governou o Brasil entre 64 e 85? Isso não tem nada a ver com o que a gente está falando. Sim ou não, por favor? Isso não tem nada a ver. Sim, por favor. Eu posso perguntar, essa é a minha audiência, sim ou não? Ele está pedindo respeito para a testemunha. Senhor Schellenberger, sim ou não? É verdade que você repetidamente publicou informação falsa que difama figuras públicas que estão dedicadas a combater a desinformação? Não. Estão rindo na bancada. Senhor da Silva, eu tenho mais algumas questões para você. O senhor pode falar sobre informação que estava saindo a respeito da tentativa de golpe do 8 de janeiro e o que poderia ser feito para garantir que a informação precisa seja compartilhada aos brasileiros e para a comunidade global? Eu acho que respeitar, proteger a democracia é incrivelmente importante. E eu também concordo que nós temos um problema real de proliferação de desinformação, de misinformation e disinformation. Obrigado, congressista. Eu acho. Não é uma pergunta de sim ou não? E todo mundo rindo atrás. Order, please. Você pode repetir a pergunta, congressista? Sim. Até que ponto, dados todos os eventos do 8 de janeiro, ameaçaram a democracia do Brasil e constituíram uma tentativa de golpe de Estado? E quais são as implicações das tentativas de manipular os ataques do 8 de janeiro? Fábio, eu acho que ainda temos que esperar mais uns meses até que as investigações sejam finalizadas. Mas, por fim, como eu percebi recentemente em resposta à senhora Wild, houve evidências substanciais de que houve um plano para ter um golpe, e esse golpe começou com desacreditar o processo eleitoral. A ideia de que as eleições seriam fraudadas
antes. E depois que as eleições aconteceram, a ideia era criar caos para que os militares pudessem assumir com base nessa interpretação questionável do artigo 142 da Constituição. Então, esse é o plano que dá para ver nesses documentos. E eu acho que que quando chega, sabe, a questão de discussões internacionais, questões políticas domésticas, sempre há um gap de informação que precisa ser preenchido. Então, muito do que está acontecendo no Brasil não parece estar sendo feito de forma clara, estar sendo divulgado de forma clara a autoridades americanas, bem como o público americano em geral. Então, por exemplo, eu acho que a premissa dessa conversa tem sido que o senhor de Moraes tem tirado posts das redes sociais da direita brasileira, mas o que eu demonstro, na verdade, na página 5 do meu depoimento, é que, primeiro de tudo, não é só o ministro Alexandre de Moraes, são duas cortes envolvidas nisso, com muitos juízes, e segundo, que muitos desses posts e perfis que foram derrubados também são de pessoas de esquerda. E, na verdade, na semana passada, o Lula recebeu uma multa por um discurso que ele havia dado na época da campanha pelo TSE, a Corte Superior Eleitoral, que é presidida pelo senhor de Moraes. Então, como dá para alguém dizer que existe um conluio entre Moraes e Lula, quando a corte que o senhor de Moraes preside acabou de dar uma multa ao presidente Lula por um discurso que ele deu durante as eleições, certo? Mas todos esses detalhes, é difícil falar deles, porque eles são coisas tão específicas. E isso também é verdade para o direito. Eu acredito que sou o único, a única pessoa nessa sala que tem um diploma em direito brasileiro, do Brasil. E ainda tem muita gente que quer interrogar aspectos do nosso processo criminal em uma audiência nos Estados Unidos, no Congresso americano. Com que informação? E, honestamente, com que autoridade? Eu acho que, sabe, eu acho que é importante ter conversas internacionais sobre problemas internos, mas isso precisa ser feito de forma mais informada, às vezes. Obrigado. Ela está falando fora do microfone, pessoal, não consigo ouvir um instante. Agora sim. Eu tenho mais uma pergunta. Qual é a sua avaliação das formas através das quais, isso é para o senhor da Silva, qual é a sua avaliação das formas através das quais as instituições brasileiras e o Congresso responderam aos eventos do 8 de janeiro? Para o Fábio. Inicialmente, logo após os eventos, houve muita união no país, não só entre os três poderes, mas também entre os governadores. Eu acredito, eu estava lendo, muitas vezes eu estava lendo, foram mencionados aqui artigos por Jack Nickas, do New York Times. Ele escreveu de forma crítica sobre a Suprema Corte Brasileira, mas ele também escreveu um artigo elogiando o Brasil pela forma como respondeu aos ataques do 8 de janeiro. Houve muita união no país, como não foi nos Estados Unidos. Houve procedimentos investigativos que ocorreram no Congresso, que produziram um relatório muito importante que acho que precisa estar no registro do Congresso, e o Judiciário brasileiro está respondendo através dessas investigações que temos mencionado. E também diretamente porque mais de 1.000 pessoas foram presas nos prédios e estão sendo julgadas agora enquanto falamos. Algumas delas estão sendo condenadas, sabe, por diferentes penalidades, de acordo com seu envolvimento no 8 de janeiro. Cerca de metade deles receberam acordos, não vão nem sofrer persecução penal, o que para mim indica que a corte está tentando entender quem tem que ser punido. Eu sou intérprete, gente, mas que disfarçatez. Vamos lá. Então, eu acho que as instituições estão respondendo como devem responder. Isso não é uma situação fácil para qualquer país navegar. E a democracia brasileira é muito jovem. Só tem, sabe, 35 anos.
As pessoas falam aqui de censura e de censurar jornalistas. Isso é o que aconteceu com jornalistas no regime militar. Tem uma foto do Herzog na mão dele. O senhor Herzog foi suicidado, entre aspas, na prisão por tentar criticar o regime. Não existe nada vagamente similar ao que aconteceu naquela época acontecendo agora. Obrigado. Obrigado. E eu gostaria de adicionar que eu também estava lá quando houve a questão do assassinato da congressista Marielle Franco. Então, a questão das pessoas poderem falar, terem medo da vida delas, pela vida delas, eu quero citar ela aqui. Obrigado, presidente. Não tenho mais perguntas. Thank you, Chairman, and thank you, Ranking Member, and thank you all, guys, for your testimony today. Agora, outro congressista falando. Eu sou membro do subcomitê que supervisiona as relações com nossos vizinhos americanos no hemisfério ocidental. É o representante Castro, o nome dele. E também sou de descendência mexicana. Estou muito preocupado com a democracia no hemisfério ocidental. E acho que a verdade é que, ao longo dos anos, líderes tanto da esquerda quanto da direita abusaram de seu povo às vezes e abusaram de seus países por vezes. Infelizmente, eu acho que ao longo dos anos, a inclinação dos Estados Unidos foi de chamar pessoas na esquerda de ditadores e líderes na direita de aliados, quando isso acontecia. Nós precisamos ter o mesmo padrão para todos, sejam eles de esquerda ou de direita, e garantir que não abusem do seu povo, que respeitem a democracia e que o povo possa determinar quem são seus líderes. Esse deveria ser nosso único interesse. Nosso interesse não é escolher quem o Brasil vai eleger como seu líder. Isso é uma escolha do povo brasileiro. Então, ao ponto do que todos vocês falaram, preocupações sérias sobre o que está acontecendo no Brasil, devemos dar uma olhada nisso e devemos conversar com brasileiros sobre isso. Acho que isso é justo. Mas também quero ser claro de que essas questões não começaram no 8 de janeiro de 2023. Houve preocupações muito profundas com o presidente Bolsonaro e imagino que com presidentes nos dois lados antes disso. Então, gostaria de lhe perguntar, de Sai Silva, peço desculpa se eu falar errado o seu nome, porque a gente precisa de um pouco de contexto aqui. O mundo não começou no Brasil há 2 anos atrás. Então, o que estava acontecendo antes daquilo na época do presidente Bolsonaro? Quer dizer, antes? Aí ele e temos alguns minutos, eu não vou me estender muito. Quer dizer, você disse que a democracia só tem 35 anos. Então, como é a evolução disso? Todos sabem que na América Latina houve desaparecimentos em diferentes partes, famílias que ainda não sabem o que aconteceu com seus filhos. Então, recuperar a democracia na América Latina é muito importante, respeito aos direitos humanos é muito importante. Então, como a gente chega ao ponto que chegou no Brasil? Obrigado, congressista. Na verdade, eu dou aula em um curso a respeito disso sobre o Brasil, que vai desde 88 até 2018 para meus alunos, e é muito interessante porque os primeiros 2/3 da corte do curso, eu mostro uma coisa muito positiva para o país que foi a consolidação de instituições democráticas, de práticas democráticas, e o país colheu os frutos que vieram desse processo, sabe? Em 1988, nós tivemos nossa Constituição. No ano adiante, nós tivemos nossa primeira eleição. Nós tivemos o presidente Collor, que serviu por alguns anos, mas sofreu impeachment. Houve uma questão no processo. Depois disso, Itamar Franco assumiu como se tornou presidente. O Brasil adotou o Plano Real, que estabilizou a moeda. Isso foi muito importante e teve um efeito muito importante em reduzir a pobreza e em dar... O presidente Cardoso teve 2 mandatos, então veio o Lula. Foi uma cena linda ver o Fernando Henrique Cardoso passando a faixa para o Lula. Um professor universitário de São Paulo passando uma faixa para um metalúrgico. Isso mostra, sabe, a alternância de poder. E então nós tivemos a presidente Dilma Rousseff, sabe, ela fez alguns errinhos, Paulo está rindo do lado ali, não sei se dá para ver na transmissão. Mas depois de 2013 e 2014, o país
tem passado por turbulências que, no fundo, foram realmente causadas por polarização política. E acredito que nesse ponto a história brasileira converge de alguma forma com a história dos Estados Unidos e com a de muitas democracias que estão sob pressão agora. Porque temos todos esses fatores: polarização política, extremismo, o papel das redes sociais em ajudar a espalhar desinformação, certo? E realmente a produção de uma cultura política que é antagônica à democracia e ao Estado de Direito. Eu espero que isso te dê algum sentido. E eu quero perguntar a vocês, sabe, nós tivemos nosso próprio país o 6 de janeiro de 2021, que já foi descrito como uma insurreição. Eu acho que foi um tipo de tentativa de golpe. No Brasil, vocês tiveram o 8 de janeiro de 2023. Os esforços para responsabilizar as pessoas que estiveram diretamente envolvidas ali. O Paulo falando agora. Tem muitas diferenças-chave. Primeiro de tudo, você pode dizer que o 6 de janeiro foi uma insurreição, dá para dizer isso, porque o presidente Trump estava no poder. Mas no Brasil, Lula já era presidente, já era há 8 dias, 8 de janeiro. Não acho que houve uma insurreição, porque qual seria o resultado da insurreição? Não, mas nós vimos na América Latina que líderes podem ser subjugados por insurreições. Paulo, mas o Lula nem estava lá. Definitivamente foi uma revolta. Congressista, eu concordo. Eu fui o primeiro. Eu estava no ar, na principal rede de TV no momento. Eu pedi para entrar no ar e entrar ao vivo. Eu fui o primeiro dizendo: essas pessoas foram estúpidas por fazer o que estavam fazendo e elas deveriam ir para casa. Eu acho que eles deveriam ser responsabilizados pelos crimes que cometeram individualmente. Quer dizer, se eles vandalizaram patrimônio público, ok, com certeza, vamos responsabilizá-los por isso. Mas eles não estavam tentando golpe de Estado. Não era possível. Tem um professor de direito aqui. Vamos lá, agora é o CEO do Rumble, Chris Pavlovski, falando. A gente volta ao vivo, vamos lá. Universal Declaration of Human Rights. So Instante, when por favor. someone asks to remove a political creator or a non-political creator that doesn't violate the terms of service of any platform, I'm fully opposed to that. Well, no, and I just want us to be consistent, right? Because the point Eu that gostaria I que nós made is fôssemos that under the consistentes, left certo? and the right, Porque you've had tanto sobre a presidents direita quanto sobre a who get direita, heavy-handed, nós tivemos presidentes right? que And like I pesaram a mão, said, we certo? should take a look E como eu and talk disse, to the Brazilians nós if they deveríamos are dar uma infringing olhada, different falar com os brasileiros e ver se estão tendo problemas diferentes com liberdade de expressão. Mas isso tem acontecido de forma diferente com diferentes pessoas em diferentes partes do espectro político e temos que saber disso. Presidente, por favor. Obrigado, Sr. Castro, por esses comentários. E acredito que esse é um ponto-chave e deve haver um recado muito claro para Lula e para a Suprema Corte de que é intolerável violar liberdade de expressão. Sabem, o próprio Lula comparou os israelenses com Hitler, que decidiu matar os judeus. Eu acho abominável esse comentário do Lula. Mas é liberdade de expressão, ele pode falar. E sabe, eu não concordo, mas ele tem o direito de dizer. E eu diria que, igualmente, pessoas que discordam do governo ou da Suprema Corte deveriam ter uma habilidade desimpedida de falar a respeito sem enfrentar alegações criminosas, alegações criminais, sem perderem suas redes. E eu gostaria de perguntar ao Sr. Christopher Pavlovski aqui, que tipo de criadores do Rumble foram banidos por ordens da corte? Quem eram? Então, nós tivemos múltiplas ordens da Suprema Corte do Brasil e elas vêm de criadores muito diferentes. Alguns são jornalistas, alguns são um tipo de pessoa que fala sobre tudo. A primeira ordem que veio para o Rumble para remover, e houve múltiplas ordens quanto a esse indivíduo, foi uma pessoa com o nome de Monark, que meu entendimento é tipo o Joe Rogan do Brasil e não tem realmente uma filiação política,
ou não se identifica com qualquer lado do espectro. E essa foi a primeira ordem que recebemos para remover essa pessoa. Senhora Wild, aquela Thank you, Mr. democrata. Chairman. Obrigado, presidente. Mr. Figueiredo. Senhor Figueiredo, ela está se batendo. Paulo falou parabéns. Eu tenho duas perguntas simples, quero respostas simples. E sei que o congressista quer nos tirar daqui em 5 minutos, então vou tentar fazer rápido. Podemos concordar, eu e você, que a ditadura militar de 64 a 85 foi um regime antidemocrático responsável por matar centenas de oponentes políticos? Figueiredo, depende. Você não pode comparar o que estava acontecendo em 68, como o professor aqui pode explicar, ao que está acontecendo, por exemplo, em 79. Quando meu avô era presidente, por exemplo, ele já havia entrado no poder, tirando o AI-5, que era um ato muito antidemocrático. A primeira coisa que ele fez foi dar anistia a presos políticos. Nós tínhamos liberdade de expressão. Eu quero deixar simples. Ela está interrompendo Paulo. Quero deixar simples. Então você concorda que o regime militar era antidemocrático? O Figueiredo falou, tem nuances. Parte sim, parte não. Você concorda que eles mataram em centenas? E o Paulo responde, sim, mataram, mas também mataram alguns guerrilheiros. Claro, mas isso não é pertinente aqui, isso não é sobre a história do Brasil. Então vamos adiante. Você acredita que as eleições de 2022 está sendo aplaudido? Por sinal, a história fala o que uma democracia, com o que uma democracia se parece. Como eu citei no meu comentário inicial. Senhor, você acredita que as eleições de 2022 foram limpas e claras? Eu não acredito. Paulo falou. Você acredita que as Forças Armadas brasileiras deveriam ter apoiado o esboço do Bolsonaro, a tal da minuta? Desculpa, quem? Você acredita que as Forças Armadas deveriam ter agido para rejeitar as eleições de 2022? Paulo, eu não acredito. Então você realmente não acredita que elas foram livres? Mas você acredita... Você acha que as Forças Armadas agiram de forma adequada ao não agir para subjugar os resultados? Senhora congressista, você está familiarizada com o relatório dos militares sobre a eleição no Brasil? Ela disse que está. Então o que você acha que eles deviam fazer? É simples. Você acredita que as Forças Armadas agiram de forma adequada? Eu não acredito, o Paulo falou. Eu vou ler algumas falas do presidente Bolsonaro e vamos ver se concordamos ou discordamos. Bolsonaro, as eleições não vão mudar nada nesse país, só vão mudar no dia em que sairmos em guerra civil e fizermos o trabalho que o regime militar não fez, matando 30 mil. Se algumas pessoas inocentes morrerem, tudo bem. Em todas as guerras, pessoas inocentes morrem. Você concorda ou discorda? Paulo, essa declaração é de 1984 e eu completamente discordo. Sim, ele falou como deputado, mas anos depois, como candidato presidencial, ele se recusou a renunciar a essa declaração. Paulo, eu discordo completamente. Ele disse, eu tenho 3 alternativas para o meu futuro, ser preso, morto ou vitorioso. Você concorda ou discorda com essa declaração na hora em que ele fez ela? Paulo, eu acho que ele tem uma chance muito alta de ser preso, mas eu discordo com a fala. E você vê isso como um reconhecimento de que ele possa ter perdido a eleição de 2022? Paulo, eu acho que ele expressou sua desconfiança do sistema eleitoral. Em 2018, quando o candidato presidencial Bolsonaro chamou Ustra de herói nacional, você concorda ou discorda, Paulo? Não tenho informações para responder. Quando, no cargo, ele restaurou comemorações do golpe militar de 64 e abertamente celebrou a ditadura militar. Você concorda ou discorda? Eu concordo. Foi um contragolpe contra um golpe comunista. Então, sim, nós não queríamos comunismo no Brasil, como havia em Cuba e outros países. Mas eu não concordo com
a questão de que vários líderes no Brasil, com o que vários líderes no Brasil fizeram por muitos anos. Eu venho de uma família que luta por democracia há muito tempo, e esse é o legado de meu avô, que restaurou a democracia plena no Brasil. Então eu apoio muito a democracia. Eu aprecio o esforço de sua família, ela está falando. Então, e porque você destacou antes um dos meus interesses em particular, eu gostaria de trazer à sua atenção declarações públicas que eu tenho certeza que você já ouviu o presidente fazer atacando a comunidade LGBT, o ex-presidente Bolsonaro. Um exemplo é que ele disse que não poderia amar qualquer dos seus filhos se eles fossem gays. Você acha que esses comentários são prejudiciais para marginalizar comunidades no Brasil e em última instância, a democracia brasileira? Figueiredo falou, eu não concordo com isso, mas não estou aqui para falar do Bolsonaro, estou para falar de liberdade de expressão. Ela disse, deixa eu terminar. O Chris Smith, o presidente, está falando, isso não é uma inquisição do Bolsonaro, não é uma inquisição do Bolsonaro. Ela disse, eu acho que tais tipos de declaração não apoiam uma democracia. O Paulo falou, não acho que são, está todo mundo falando ao mesmo tempo. O Chris Smith agora. Isso está tão distante do propósito da audiência, quer dizer, eu posso falar de ceticismo de eleições. Na minha primeira eleição, 2.000 pessoas votaram contra mim. Foi feito pelos democratas na cidade de Tram. Quando eu tentei que os oficiais dessem uma olhada no que estava acontecendo, aconteceu mesmo. E eles não queriam olhar. Nós tínhamos verificado o que aconteceu, mas não houve qualquer esforço para fazer prestarem contas, responsabilizar pessoas. Ok, vida que segue, você toca o barco. Mas há um ceticismo saudável que todos deveríamos ter. Então, meu adversário foi às cortes para manter o judiciário operando além do tempo e deixou as pessoas votarem depois da hora para conseguirem me derrotar. Bom, eu aprendi desse caso, eu me tornei amigo de muita gente, o escriturário que contava, o mesário, e ele disse, sabe por que você... Ele disse que quando estavam fazendo alguns sorteios, os democratas conseguiam lugares melhores. E aí ganhavam de mim com gente morta votando. Mas isso dito, eu ainda acredito no sistema. Eu ainda acredito que nós devemos ter ceticismo saudável. Sabe, eu votei para garantir que o Biden fosse presidente durante o colégio eleitoral. Por quê? Porque não conseguimos provar. A administração não conseguia provar que a eleição foi falsificada. Mas houve todo tipo de erros. E, olhando para trás, essa é a minha própria experiência. Uma delas eu provei. Mas, que nem eu disse, a vida que segue, porque isso aqui não é uma relitigação do 6 de janeiro e do 8 de janeiro, apesar de alguns esforços para tentar enevoar esse esforço quanto à liberdade de expressão sendo violada com impunidade. Então, nós vamos manter o foco nisso. O Lula não tem o direito de violar os direitos, os ministros não têm no Brasil, de violar os direitos de liberdade de expressão, que são universalmente reconhecidos, e como você disse na sua declaração, a Constituição não poderia ser mais clara. E é disso que se trata. Então, o que acha disso? O que acha daquilo? Isso aí é uma distração, pessoal. E está sendo aplaudido o Chris Smith por ter falado para não ter o foco. Dá para ouvir bem alto o aplauso. Eu vou continuar tentando muito fortemente para garantir que os direitos da liberdade de expressão, que são universalmente reconhecidos, sejam reconhecidos no Brasil. A Wild falou, eu quero deixar no registro que ele cortou uma congressista em contravenção do nosso costume de como a gente normalmente faz. Então, parece que estão encerrando a audiência, o Chris Smith está se levantando. O Chris Smith se levantando ali. Eu vou esperar cortar a transmissão para garantir que a gente não tenha mais nenhuma pergunta antes de voltar com nossa bancada. Ela disse, eu quero endereçar o que considero ser um impacto danoso de oligarcas em uma democracia. Em particular, houve muita defesa nessa audiência hoje
do Sr. Musk e da sua plataforma. E eu acho que é muito importante que nós entendamos sua agenda ideológica. Estamos falando de alguém, e estou falando do Sr. Musk, que não só não acredita em sindicatos e que aqui nos Estados Unidos tentou impedir empregados na sua empresa de se organizarem, mas ele também desafiou a constitucionalidade de um órgão quanto ao trabalho. Então isso dá uma ideia de como Musk valoriza o trabalho. E eu acho que é importante entendermos o impacto na democracia de oligarcas como o Sr. Musk, que agem como se sua riqueza e seu poder os colocasse acima da lei, que lhes dá algum tipo de mandado global para desestabilizar democracias pelo mundo todo, incluindo no Brasil e aqui nos Estados Unidos. Ele e seus aliados e o presidente diz não ter uma agenda ideológica aqui nesse comitê, a parte de defender liberdade de expressão. Mas eles têm o padrão de alvejar democratas eleitos que priorizam soberania nacional e democracia acima de recursos naturais. Enquanto ficam falando que é tudo pela liberdade de expressão. Eu acho que seria preciso dizer que a liberdade de expressão é prejudicada pelo fluxo desregulado de informação falsa. E com isso eu encerro. Eu vou continuar na transmissão, pessoal, até o Congresso parar de ceder imagens. Chris Smith dizendo, quero agradecer a todos aqui. Espero que o povo brasileiro vá assistir a isso e se sentir encorajado de que há pessoas no Congresso, pessoas que acreditam fortemente que têm um direito pela liberdade de expressão. É um direito sagrado, dado por Deus, e não deveria ser subvertido por agendas políticas. Então eu quero agradecê-los. E ao Elon Musk, eu sou pró-sindicato, eu sou sindicato. Mas se o Elon Musk tem uma posição contra os sindicatos, ele tem direito de ter. Eu discordo dele. Eu tenho um projeto de lei que vai ser aprovado em breve, esperançosamente no plenário, já passou no comitê. Quanto a Cobalt está sendo extraditado por questões de trabalho infantil e, infelizmente, o Cobalt é uma grande empresa de veículos elétricos que está limpando a cadeia produtiva. E aí nós temos um problema grande. Porque ninguém quer dirigir um carro que foi construído pela morte de crianças no Congo. Estamos falando de milhares de crianças, 200 mil adultos, todos com trabalho forçado. Isso dito, Elon Musk foi refrescante para nós. Eu acho que é uma voz muito importante quanto à liberdade de expressão e à liberdade de fala. Eu condecoro por isso, eu agradeço por isso e acho que é relevante que ele esteja tendo uma instância tão relevante no Brasil. Por isso, sessão encerrada. Eu vou assistir até... O pessoal está aplaudindo. Vocês estão... Sei que a transmissão está travando, são mais de 260 mil pessoas, mas vocês estão vendo, então, a transmissão encerrando. É isso. Então, a gente retorna